Lucas capítulo 5, versículo de número 6, a palavra de Deus nos diz assim: E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Diga comigo, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes. Querido Deus, bondoso Pai, continua entre nós, conosco, falando aos nossos corações, em continuação neste trabalho. Aqueles que estão acompanhando também esta live em suas casas, em seu trabalho, onde quer que estejam conectados conosco neste culto, que a tua glória permaneça tomando o mesmo ambiente onde os teus filhos estão, aqui, ali e além. Permanece conosco no nome de Jesus. E todos dizem... Podeis sentar, meus queridos irmãos, serei bastante sucinto e objetivo no texto em que nós acabamos de ler, que fala de uma pesca maravilhosa. Lucas escreve a expressão, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de forma que as redes vinham a romper-se, estavam se rompendo. E automaticamente, quando nós lemos o texto e fazendo assim, surge a pergunta, fazendo assim, o quê? E a resposta parece muito precisa no versículo de número 5, quando diz que sob a tua palavra lançaremos a rede. Mas existe todo um contexto aqui que é necessário nós atentarmos para ele. Não foi somente o lançar a rede sob a palavra que Jesus havia dito. Nós observamos que no versículo de número 1 havia dois ambientes. Um ambiente natural. Qual é o ambiente natural? É onde estavam os discípulos que até então estavam terminando a tarefa secular de toda uma noite em que estavam pescando. Versículo 2, melhor dizendo. Mas no versículo de número 1 havia uma multidão que estava ouvindo a palavra. Diz assim o texto: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Estava ali então um ambiente completamente espiritual, porque era um ambiente onde estavam ouvindo a palavra de Deus. A multidão estava ouvindo automaticamente, se a palavra é de Deus, o ambiente era um ambiente espiritual, um ambiente sobrenatural. Então estamos observando aqui que é um ambiente sobrenatural, porque onde a palavra está, algo sobrenatural sempre acontece. Foi por isso que Pedro disse: sob a tua palavra nós lançaremos a rede, porque a palavra ela nos envolve no mundo sobrenatural, no mundo espiritual. Então havia uma multidão ouvindo a palavra. Se estavam ouvindo a palavra, estavam conectados ao mundo espiritual, seja aqui, ali ou além, aonde estiverem nos ouvindo, e se estão conectados na palavra, automaticamente o lugar é espiritual. Mas haviam os discípulos, no versículo de número 2, e viu estar dos barcos junto à praia, ao lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as... Isto aqui fala de uma operação secular, estavam ali na sua vida cotidiana, então estava no seu mundo natural e no seu mundo secular. E Jesus, nesta ocasião, estava prestes a executar um grande milagre. Então, eu entendo que para que o milagre aconteça no mundo natural, eu preciso me envolver com o mundo. Para o milagre acontecer no mundo natural, eu preciso me envolver no mundo espiritual. E os discípulos estavam apegados apenas ao mundo, porque eles estavam lavando a rede. Quem está no mundo natural vai dizer o que Pedro disse. Foi que Pedro disse: Senhor, trabalhamos toda e nada. Olha para quem está no mundo natural, o que é que acontece? É vazio, cansativo, é estagnante, não apanhamos, não tem o que contar. Quem vive no mundo natural não vê o que acontece no sobrenatural. Receba esta palavra de Deus nesta tarde. Se está no natural, vem para o espiritual. Mas, irmão Biraci, eu já estou aqui desde manhã no espiritual e o Senhor vem me dizer que eu estou no natural. Acontece que
Às vezes tem crente que está no ambiente espiritual, mas não está conectado, irmã Fia. Quer ver um exemplo? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A Bíblia diz que Tiago estava preso e foi morto por Herodes um dia anterior. E como Pedro estava na lista para ser morto, no dia seguinte a igreja disse: vamos orar lá na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. E começaram, diz a Bíblia em Atos 12:5, e tome oração para o céu. Enquanto os irmãos estavam no mundo espiritual, na casa da irmã Maria, meia-noite, o mundo espiritual desce no natural de Pedro. Vai até o cárcere onde Pedro estava dormindo, porque crente que está em conexão com Deus até dormindo, é por isso que Jesus batiza dormindo, é por isso que Jesus fala por revelação, porque o crente conectado no Espírito, até dormindo, ele sente revelação do céu e a essência se manifesta, irmão. Pedro está dormindo, mas está descansado, porque se fosse eu, com a notícia de que ia ser morto no outro dia, talvez eu não tivesse a mesma fé de Pedro e começasse a me preocupar. Misericórdia. Amanhã eu vou morrer. Me dava depressão, me dava ansiedade. Eu acredito que eu sou mais fraco do que Pedro, né? Mas Pedro tinha uma fé, irmão. Aprendeu a andar sobre as águas. Ainda que ele afundou um pouquinho. Mas no dia que Jesus disse: vem, ele já foi aquele que foi o único homem depois de Jesus que a Bíblia diz que andou por sobre as águas. Ah, irmão Biraci, mas ele deu apenas umas passadas, melhor do que eu, porque se fosse eu tinha afundado que nem prego. Mas ele andou, que foi uma maravilha. Se ele deu 2 passadas no mundo sobrenatural, é o único que pode dizer: eu andei sobre as águas. Quem entra no mundo espiritual anda sobre as águas, você crê? Que Deus pode lhe fazer, se você entrar no mundo espiritual direitinho, seguindo as regras, você vê o que é que pode acontecer. Voltemos para o texto, Atos 12, aí está lá os irmãos orando, e o anjo foi lá e tocou na ilhava de Pedro, aqui do lado. O anjo foi muito educado, e um zelo tremendo, irmã Fia, que Deus, no mundo espiritual os irmãos estavam somente orando assim: Senhor, tira Pedro da prisão. Deus poderia, irmão, dar um terremoto, fazer um reboliço e Pedro sair. Mas Deus gosta de operar no mundo espiritual com detalhes. Aí o anjo chega, a Bíblia diz, o primeiro detalhe: acendeu-se uma luz na cadeia. Lá entre os presidiários, entre os detentos daquela prisão, uma luz acende, que é para Pedro não se assustar quando o anjo diz: vamos embora daqui, chegou a hora de sair daqui. Então, para ele não se assustar e pensar que era um outro detento, querendo tirar a vida, ou querendo fazer qualquer coisa ruim com ele, o anjo disse: eu vou acender uma luz. Não me perguntem aonde era que estava o interruptor, mas que uma luz acendeu lá dentro, acendeu, porque o mundo sobrenatural desce no natural. Está lá agora, o anjo toca na ilhava de Pedro, fazendo cosquinha, irmão, devagarzinho. Por que o anjo toca nele fazendo carinho, cosquinha, na ilhava, no lado? Para não dar ele entender que era um escorpião, uma cobra, um rato, um bicho, ele não acordar assustado. O anjo diz: calma, rapaz, toca nele devagarzinho assim. Vem cá, meu filho. Aí Pedro se acorda calmo, vê tudo. Aí o anjo diz: nós vamos sair daqui, Pedro. Ele disse: oxe, agorinha, para ir embora daqui, vamos embora. Pedro queria ir descalço e sem a capa. Aí o anjo diz a ele: que pressa é essa? Tem pressa não, calça a sandália. Olha o cuidado de Deus. Era a igreja orando e Deus. Você crê que Deus está cuidando do anjo da igreja? Eu fiquei tão feliz quando ele disse: a cirurgia correu de uma maneira excelente. Eu digo: é a oração da DCeara. E a igreja entra no sobrenatural, e o sobrenatural desce no natural e contagia. Nós vamos sair daqui nesta tarde, num mundo espiritual que vai influenciar a tua casa, tua família, teu comércio. Eu já estou sentindo, aumentou o grau aqui, irmão. Aumentou a essência da chama divina. Meu Deus do céu, eu pensei, irmã, me ajude. Talvez eu vou me controlar, viu, irmão? Sei que a senhora aqui são controladas. Porque dá uma vontade aqui, viu, irmão? O mundo sobrenatural desce no natural. Acorda Pedro devagar. Pedro quer correr, porque para fugir até eu queria correr logo, irmão. Mas ele disse: não corra não, meu filho, calce a sandália. Aí ele disse: pronto, calcei, vamos embora. Aí o anjo disse: calma, calma, calma. Tá frio lá fora. Pegue a capa, meu filho. Vai esquecer a capa, é? Coloca, olha o cuidado de Deus.
Você está entendendo que quando nós entramos no mundo espiritual, Deus cuida da gente nesse mundo natural. Deus cuida de nós, dos nossos. Aí agora, irmão, as portas da prisão vai se abrindo. E Pedro disse, vamos embora, vamos lá. Quando chega lá na porta da prisão, eu acho que Pedro queria até... Sou eu, não é a Bíblia quem diz. Pronto, senhores, muito obrigado. Obrigado não. Eu vou andar com você nem que seja uma rua. Era 2 quarteirão. O anjo andou com ele 1 quarteirão. Disse, eu vou te acompanhar uma rua inteira. Irmão, é cuidado de Deus. Calça a sandália, coloca a capa, eu vou andar contigo para deixar você seguro. Tem segurança e proteção de Deus, cuidado, zelo. No mundo natural, quando nós entramos no espiritual, nós vemos o agir de Deus. Agora voltando, porque eu entrei no texto para dizer que tem crente que passa o dia todo orando e é incrédulo. Estava lá os irmãos, versículo de número 12 em diante, do mesmo capítulo de número 12. Deus salva Pedro. Aí Pedro... Aí uma menina, como era o nome da menina? Rode. É bom onde tem crente que lê a Bíblia, porque já sabe, não precisa nem a gente lendo, né? O nome da menina era Rode. Aí Rode disse, quem é? Aí Pedro disse, sou eu, minha filha, Pedro. Irmão Pedro, pastor Pedro, é o senhor. Aí ela se esqueceu de abrir a porta e foi lá para dentro, irmão. Avisar dentro do círculo de oração ou da vigília. Disse, irmãos, Pedro está batendo ali na porta. Aí um crente que estava lá na vigília disse o quê, irmão? Essa menina está doida. Essa menina está fora de si. Mas tu não foi orar, abençoado. Tu não viesse aqui para acreditar que Deus vai fazer. A irmã Fia disse que a gente vai sair daqui. Ela disse assim, vocês de Bonança vai levar o que? A vossa? E é só eles, eu vou levar também, irmão. Quantos vão levar nesta tarde aqui? Vai levar quem veio e acredita que o sobrenatural influencia o natural. Vai levar também, vai levar também. Oh, glória a Deus. Mas a palavra de Deus está cada coisa boa, né, irmão? Tá maluca, menina. Aí outro chegou e disse o quê? Não, ela não está doida não, tinha uns que era espiritual. E disse assim, ela não está doida, é o anjo, ela está vendo o anjo. Pelo menos tinha uns que acreditavam em anjo. Oh, irmão, como é bom nós acreditarmos no que Deus pode fazer, porque Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Você crê que Ele vai além do que você está pensando nesta tarde? Ele vai além nesta tarde. Abre a porta. Em meio às dúvidas, aí entra Pedro. Ô, irmão, aí foi que eles se esqueceram de tudo. Não é que Deus tirou mesmo Pedro da prisão, mas você entendeu que tem crente que está no ambiente espiritual, no local espiritual, mas às vezes está desconectado no milagre que realmente pode acontecer. Se você estava somente com 2 fases, ou com uma fase, ligue a outra fase em nome de Jesus, senão fica cortando o interruptor. Entendeu, irmão? Não tem que ter 2 fases, né? O neutro e o positivo. Aí, às vezes, se você colocar somente um, não vai dar certo. E se você colocar um só, tem hora que dá aquele pipoco. Aí não dá certo. Mas se colocar os 2 direitinho, se conectar os 2 direitinho, irmão, o que ligar na terra está ligado no céu. Te liga aqui na terra para trazer o céu para a terra. Para trazer o céu da... Vem resposta do céu para a terra. Oh, glória a Deus. Fazendo assim, assim o quê? Saindo do natural e entrando no... Quer trazer a rede cheia, quer levar a rede cheia, saia do natural e entre... Olha, quer ver a prova que eles tinham que sair do natural? Aí Jesus entra no barco de 2, estava 2 barcos lá. Aí Jesus entra num dos barcos. E a Bíblia diz que era o de Simão Pedro. Aí ele entra no barco de Pedro. Sabe qual é a primeira coisa que Jesus manda ele fazer? Afasta o barco da... Olha lá, capítulo de número 5, versículo de número 3. Diz assim o texto. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da onde? Como é que quer ver as coisas do céu ligado na terra?
Nós só podemos ver as coisas do céu se estivermos ligados no céu. Colossenses 3 e 1. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de... Quer ver as coisas do céu? Se desliga das coisas da... Mas, irmão Biraci, eu não posso me desligar das coisas da terra. Porque Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, e diz que a mulher deve cuidar das coisas do mundo e de como agradar o marido da mesma forma tem que estar ligado no mundo. Mas Paulo escreve nesta mesma carta, nos versículos de número 29, que tem hora que a gente tem que viver como se nada deste mundo fizesse sentido para nós. Tem hora, irmão, que a gente tem que dizer assim, hoje eu vou estar lá, Jesus, olha, eu sei que tem as responsabilidades de casa, mas eu entrego tudo na tua mão, e eu quero hoje, irmão, tem hora que a gente tem que brigar com Deus no vale. Fazer que nem Jacó, disse, olha, passa todo mundo, passa a mulher, passa menino, depois que ele passou, ele disse, agora eu e o Senhor e eu, aqui no Vale de Jaboque, aleluia! Quantos já estão se sentindo no Vale de Jaboque aqui? O Vale de Jaboque hoje aqui, aleluia, o círculo de oração hoje aqui em Sucupira está tomado, o que está sendo feito aqui, olha, para mim hoje, eu acredito, se orou pelo presídio, Jesus já foi lá dentro. Jesus já foi lá. Não visitou Pedro? Enquanto os irmãos estavam orando lá na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. Deu para entender o mistério? Então eu creio que Jesus já teve encontro com o filho de crente lá. Eu creio que Jesus já deu livramento lá dentro do presídio. Eu creio que Jesus já foi lá. Eu creio que Jesus já botou o pé. Quando disse assim, ore pelo nosso país. Eu creio que a bênção de Deus, alguma coisa poderia dar errado. Alguma catástrofe grande poderia acontecer. Mas foi interrompido nesta tarde. Porque o sobrenatural desceu no natural. Agora o mundo... Toma água aqui para lubrificar a garganta. Hein? É para mim, irmã filha. Eu não trouxe guardanapo, obrigado. Olha, irmão, agora eu preciso entender e ver com os olhos sobrenaturais, os olhos espirituais. Porque não adianta entrar no mundo espiritual com os olhos naturais, os olhos carnais. Segundo o livro dos Reis, no capítulo 6, Eliseu via tudo o que acontecia no mundo. O rei da Síria, se eu vou armar emboscada para o rei de Israel. Aí Eliseu entrava dentro do quarto dele e Deus mostrava a Eliseu tudo. O rei da Síria tentou uma vez, duas, três. Teve um dia que ele amanheceu aperreado e disse, nenhuma emboscada está dando certo. Tem traidor aqui entre nós. Aí um dos comandantes dele chegou e disse, calma, seu rei. Não tem não. É todo mundo fiel aqui ao Senhor. É todo mundo aqui originalmente fiel ao Senhor. Não tem ninguém, não tem nenhum traíra aqui. Aí o rei disse, como é isso? Ele disse, eu vou te dizer qual é o segredo. Tem um crente chamado Eliseu, que quando o Senhor está lá no seu quarto, preparando a emboscada, Deus está revelando a ele lá do outro lado. Deus está mostrando a ele lá do outro lado. Se como é que a gente faz isso? Manda buscar a cabeça desse profeta. Porque crente que entra no mundo espiritual, irmão, o diabo tem uma raiva dele. É colocando doença, é seta de tudo quanto é lado. Pá, pá. É, irmão, coloca menino para perrear, filho para perrear, nora para perrear, para você não chegar no círculo de oração. E coloca vizinho, irmão, é tanto diabinho que ele manda. Me permita usar a expressão bem vulgar. Ele fica mandando o diabinho de tudo quanto é lado. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, é dele que astera da... Você crê que nesta tarde o rei da Síria está preparando coisa terrível, mas que caiu por terra, que Deus está dando livramento no mundo espiritual? Ora da Arabacamanávias. Deus tremendo, que se revela para nós nesta tarde, através da sua palavra, dizendo, eu trabalho para aqueles que esperam em mim. Manda buscar ele. Ele mandou um exército em peso. Deu para entender, irmão? Um exército. Ele ficou preocupado. Ele olhou assim e disse,
Se esse homem descobre o que eu penso, esse camarada é perigoso. Esse crente é perigoso. Olha, irmã, deixa eu dizer uma coisa, senhora. Quando a senhora se programou ontem e disse assim, eu amanhã vou lá para Sucupira, eu vou para aquele ciclo de oração. E você que chegou cedo hoje aqui disse, e eu vou para orar cedo. O diabo estava preocupado. Ficou preocupado. Ele disse, lá vai ela. Lá vai ela. Ela botou o propósito de passar o dia todo lá. Irmão, ele resolveu reunir o inferno em peso. Eu vou fazer de tudo, mas você chegou aqui. A pressão quis subir. Quis descontrolar. Dela, da camantria. O empecilho para você não chegar. Mas você vem. Com dor e tudo. Veio ou não veio? Irmão, dei lá, mandavas. Jesus vai dar saúde hoje aqui a você. Jesus vai controlar aí alguma coisa que está assim, ó, oscilando e saindo assim, ó. Jesus apruma. Bota no nível assim. Vá buscar ele. Traga a cabeça dele. Que esse homem é perigoso. Reuniu o exército em peso. E ele disse, a estratégia é cercar a cidade para ele não fugir por lugar nenhum. Ele não mandou cercar a casa só não, irmão. Olha o texto direitinho que ele cercou a cidade. Já pensou quando você saiu de casa? Manfia, minha irmã, é Deus que ele guarda, que ele livra. É Deus. As investidas são múltiplas e a senhora não imagina onde estão as setas. Mas é quando a senhora... Para ajudar o pastor e a irmã Edjane assim, olha. Aí Deus vai fazendo assim, ó. O diabo manda por todo lado assim, olha. Mas Deus está fazendo assim. Decas, tu é prasteira da... Levanta aí as irmãs que ajudam a irmã Fia, o pastor e a irmã Edjane aqui. Levanta aqui, por favor. Se você ajuda, fica de pé aí também. De lá, da cá. Porque Deus está se fazendo assim, olha. A sombra, estou protegendo, guardando a DCAra, a liderança, o pastor. Estou guardando. Grande é os ataques que Deus está colocando por terra nesta tarde. Grande está sendo o livramento, saúde, provisão. E Deus guardando assim, olha. Está caindo por terra. E vai entrar na família de vocês assim, olha. Com livramento, com libertação, com salvação, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele faz. Sente dando glória, porque eu ainda tenho alguns minutinhos. Meu Deus, glória a Deus, escute por favor, escute bem, podem sentar. Era Eliseu andando, irmão, e Deus guardando. Sabe o que foi que aconteceu? Cerca a cidade, crente que não está conectado com o céu. Sabe o que é que ele faz? Ele acorda que nem Geazi. Como foi que Geazi acordou, irmão? Geazi levantou de manhã. Quando ele olhou e que abriu a porta para ir buscar água para lavar as mãos de Eliseu, ele olhou e disse, oxe, tem Ciro por tudo quanto é canto. Nas portas da cozinha, na porta da frente. Aí ele olha para o monte assim, irmão. Os montes estão tudo cheio de Ciro. Ele entra ligeiro lá para dentro. Fechou a porta e disse, eu não coloco o pé lá fora, eu não sou doido. O que eu vou fazer lá fora? E Eliseu olha para ele assim meio espantado, né? Estou conjecturando, a Bíblia não diz que Eliseu olhou para ele. Mas o contexto, ele é assustado, porque quem leva um susto desse, irmão? Chega pálido, branco, não. Meu nome de Deus. Que foi, Geazi? Pelo amor de Deus, meu filho, o que é que tu tem? Profeta, não saia não, pelo amor de Deus. Não bote o pé lá fora não. Por que, Geazi? O que é que tem? O que é que está acontecendo? Olha, eu vi, e é tudo Ciro. A raça ruim está lá fora. Está empestado. A porta, nos montes. Aí crente conectado com Deus. Eles...
É por isso, é. Esse aperreio todo é por isso, é. Versículo de número 17, se não me foge a memória, do segundo livro dos Reis. Olha o que é que o profeta faz. O profeta faz uma oração, irmão. Que oração tremenda. Versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. E orou Eliseu e disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Entra no mundo espiritual com os olhos abertos, vendo, porque Deus ainda revela, Deus ainda mostra. E Eliseu estava sossegado, porque ele estava vendo quem estava. E quando o moço abriu os olhos, irmão, o que é que ele vê? Carros e cavaleiros de quê? Olha para aí, quando você saiu, quem saiu com você? Olha para aí quem está conosco, irmão. Quem está conosco? Eu não estou vendo ninguém. Está o senhor sozinho, irmão Biraci. Tu é que está cego, porque eu estou vendo. A Trindade está acompanhando. Aleluia. Eu vim com 2 capangas fortes aqui, viu, irmão? Do céu e da terra, assim. Eu venho com a proteção da terra e a proteção do céu. Tá ali o capanga. Como é aquele capanga ali, irmão Davi, é fraquinho ainda, né? Mas os capangas celestiais, irmão, Jesus vem guardando-se. Vai lá, meu filho, vai atender a escala lá. Monta nessa moto aí, porque tem cavalos e carro de fogo te guardando, te livrando. O carro era para bater, não bateu, e tentou tanta coisa, travou, mas a gente chegou aqui porque Deus é quem dá livramento. O mundo espiritual atua no mundo natural, e eu creio piamente, e nós não estamos sozinhos, viu, irmãos? Não estamos sozinhos neste mundo espiritual. Deus se revela. E às vezes nós estamos aqui e Deus está dando lá livramento a alguém. Fazendo assim o quê? Saindo do natural e entrando. Fazendo assim o quê? Entrando no espiritual com os olhos abertos. Não pode entrar com os olhos. Tem que ver. Pelos olhos da... Esses olhos só conseguem ver o que é natural. Mas quando a gente se conecta com o céu, a gente vê o que Deus está fazendo no sobrenatural. Tem carros e cavaleiros de fogo trabalhando por nós, pela igreja. Pedro, afasta o teu barco da terra. Aí Pedro afastou o barco da terra, pensou que estava bom. Aí Jesus disse: não, meu filho, o que eu quero fazer é coisa grande. Para fazer coisa grande, tu tem que sair do natural. E ele disse assim: faz-te ao mar alto. Veja lá. Diz assim, ó, mesmo versículo de número 3, 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Porque o barco na terra não dá para fazer muita coisa não, tem que ir para o mar. Eu costumo dizer, o tempo já está mandando parar, eu costumo dizer o seguinte, que o barco na terra, irmãos, a gente faz força, é ou não é? Não sei aqui se alguém já empurrou um barco para poder botar ele na água, tirar da... É um sufoco, é ou não é? Já viu que com as coisas da terra é tudo esforçado. E cansa, irmão. Agora coloca ele no mar alto. É? Até uma criança dá um empurrãozinho assim e o barco vai. No mundo espiritual. No mundo terreno a gente cansa, tem dor de cabeça, quebra a cabeça, faz força. Mas quando a gente entra no mundo espiritual, o barco navega, que é uma maravilha. Olha o barco, quando Pedro colocou que ele dizia: bota o bar alto. Porque o barco na terra, irmão, a gente faz do jeito que a gente quer. O profeta, no capítulo 47 de Ezequiel, o anjo disse a ele: mede 1000 côvados, e águas davam no calcanhar. Água no calcanhar, quem já andou na praia no rio sabe, né, irmão? Levanta o pé e anda. Faz como quer. Como quer. Água no joelho já dificulta um pouquinho, é ou não é? Mas ainda, né?
água nos lombos, ainda, né, faz força. Mas tem uma hora que no espiritual, Jesus, mede mais mil, quando a água dava assim, irmão, era águas que só se podia passar a nada. Eu disse, aqui agora é comigo, meu filho. Enquanto tu estiver ligado na terra, tu vai sofrer, vai pagar o preço. Mas entra no sobrenatural, mergulha, que tu vai ver o que é que vai acontecer. Te entrega, não te entrega pela metade. Não adianta ficar só com os artelhos, os calcanhares nas águas. Não adianta ficar só com águas nos joelhos. Deus quer que nós nos envolvamos completo. Sabe por que está faltando muitas vezes algo na vida do irmão Biraci? É porque ele quer ficar pela metade. Diz, entra tudo. Entra, entra. Deus está dizendo, vem. Vem que tu vai ver. Vem, Pedro. Chega para cá, vem. Eu vou te mostrar. Você presta atenção no capítulo 47 de Ezequiel, versículo 6. Quando ele está indo, ele não vê nada. Quando ele vai medindo e vai, ele não vê nada, irmão. Não tem um versículo que diga que ele está vendo alguma coisa. Mas quando o anjo diz, agora vou te levar para a margem do ribeiro. Aí a Bíblia diz, e quando o anjo traz ele, olha, depois que ele nadou, aí quando ele volta, aí ele começa a olhar de uma banda e da outra do ribeiro. Árvores, frutos e sushi. Onde foi que aconteceu isso? Não tinha nada disso quando eu entrei. Quando você veio, você não viu nada. Mas você vai sair do ribeiro hoje vendo o que Deus... Você crê? Você crê que você vai sair daqui hoje vendo? Deus vai te mostrar algo dentro da tua casa. Mas, irmão Biraci, o negócio está dando errado lá na empresa. E eu não sei... Porque tu tá ligado demais na terra. Entra, entra, entra. Deus te trouxe hoje aqui para tu entrar, mergulhar. E Ele vai te mostrar como reparar lá. Se é um empregado que está te fazendo raiva, que está dando coisa ruim. Deus, irmão, Deus mostra. Se tem alguém lá na companhia do teu filho, e Deus vai te mostrar. Porque Deus é velho. Você não entrou no ribeiro, entrou de um jeito, mas vai sair de outro. E vai sair vendo aonde está o que precisa ser arrumado. Aonde está o que precisa ser colocado no lugar? Para concluir, passei já 10 minutos, irmã filha, mas eu vou concluir agora. Fazendo assim, entrando no mundo espiritual. Fazendo assim, o quê? Entrando com os olhos abertos. Fazendo assim, o quê? Saindo da terra. Fazendo assim, o quê? Entrando no mar alto. Fazendo assim, o quê? Aí Jesus disse assim, Pedro, lança a rede. Porque tem hora que o crente quer contar a história, mas Jesus não quer ouvir história. Lança a rede. Não, eu vou contar uma história primeiro. Ele hoje não quis ouvir a sua história. Tem hora que Deus não quer ouvir a sua história. Não, eu vim foi para fazer. Eu vim para fazer. Você creia ou não, eu vou fazer. Porque tem hora que a gente fica querendo contar a história e diz assim, eu já sei. Hoje eu não quero ouvir a história não, hoje eu vou resolver. Hoje eu vim foi para resolver, Pedro. Eu já sei que tu passasse a noite toda. Eu já sei. Por que é que eu entrei no teu barco? Você deu para entender o mistério? Jesus tinha quantos barcos lá? Tinha 2. E você acha que Jesus entrou no barco de Pedro, aleatoriamente assim, meu pai mandou escolher esse daqui. Não, irmão, Jesus fez isso não. Ele foi lá e disse, é hoje, Pedro. É hoje. É hoje, Pedro, é hoje. Eu vou entrar no teu barco, eu vou mudar o teu barco. Tu vai ver, é hoje, é hoje, é hoje. Aí Pedro, Jesus disse, Pedro, agora já está no mar alto, já, Senhor, então lança a rede. Aí Pedro, Senhor, eu vou contar a minha história. A gente trabalhou a noite todinha, aí Jesus, terminou? Terminei. Aí eu olhei assim para o semblante de Jesus, viu que Jesus não deu muita. Que ele ainda está, olha, irmão, quando o texto, a gente olhando, nós olhando no detalhe do texto, parece que Pedro, para ele dizer assim, olha, mas porque ele primeiro conta a história e depois eu vou lançar a rede. Como quem diz assim, Jesus não deu muita atenção para a história que ele contou, entendeu, irmão? Aí ele disse, tá bom, já vi que não tem conversa. Eu já bati esse mar todo, mas tudo bem, eu estou vendo que o senhor não está muito interessado na minha história. Mas porque tu estás mandando, eu vou lançar... Oh. Ele lançou a rede sozinho, viu, irmão? Pss, do barco dele. Mas na hora de puxar... Não, você veio sozinha para aqui hoje. Mas a bênção é para marido, para filho, para nora, para neto. Meu Deus do céu.
Tá bom, irmã Fia, senão eu não paro, irmã.